E já pensando que você citou a aversão à perda, né? E o ser humano tem esse comportamento, ele não gosta de perder. Como é que a gente pode explicar o sucesso do site de aposta aqui no Brasil? Porque tem uma pesquisa da Ambima que ela é assustadora. O brasileiro, a Ambima é a Associação das Entidades do Mercado de Capitais. E se você pergunta para o brasileiro qual o investimento que ele mais faz, o que aparece em primeiro é a aposta. Inclusive, as pessoas veem como uma maneira rápida de ganhar dinheiro para pagar uma conta. Meu Deus. Imagina, o cara tem a conta de água, R$100, ele tem 50, ele fala, cara, se eu botar 50 no Corinthians, talvez eu consiga pagar a conta, ou talvez não. Então, como é que pode? O brasileiro que é visto como conservador, porque tem muito dinheiro na poupança, que tem esse viés natural do ser humano de aversão à perda, ele tá gastando tanto dinheiro em sites de apostas, sendo que ele sabe que, olha, a chance de perder tá lá. Não fica escondido. Se são dois times se enfrentando, cara, um dos dois vai ganhar ou vai dar empate, mas você botou só um resultado entre vários possíveis. Eu vou chamar a bola, eu não sei explicar tudo isso, mas eu vou chamar a bola para uma coisa importante que é o futebol. Porque os sites de aposta estão relacionados ao futebol. E tem um viés emocional forte. Será que isso não explicaria parte do problema? O Kahneman explicou esse problema. Tem o tigrinho também, né? Tem o tigrinho também. O tigrinho não é futebol, é? Não, é só uma loteria acho que é uma qualquer. loteria. É uma loteria? É. Quando as pessoas me perguntam por que tu fala tanto do Kahneman, eu digo, porque o cara é incrível. E ele explicou isso também. Ele publicou em 1992 uma evolução da teoria da perspectiva. Então, ele chama no livro do Rápido e Devagar até do padrão quádruplo, né? Que dependendo das probabilidades, nós vamos ter tomada de decisão diferente. Então, quando a gente fala em jogo, a probabilidade de ganhar é muito baixa. Eu tô na perda, porque eu vou perder alguma coisa, mas a probabilidade de ganho é baixa, né? E essa é o mesmo motivo por que a gente faz seguro no carro. A probabilidade de eu perder o carro é baixa, mas eu tenho uma pequena chance de perder. Então, eu vou lá e faço o seguro. Acontece a mesma coisa. A probabilidade de eu ganhar, ela é baixa, mas tem alguma chance. Então, eu vou aceitar esse risco, mesmo que a probabilidade seja muito baixa. Meu Deus do céu. Pro seguro seria ótimo se eles conseguissem vender seguro igual o pessoal vende aposta. Meu Deus, Porto Seguro em bolsa tá... Não, mas deixa eu explicar o match que eu ia falar, o match feminino. Não sei se é assim que chama, mas teve uma época que até teve uma trend Woman's Match. o Woman's Match, isso aí. Era matemática das mulheres. E aí era uma trend no TikTok falando sobre isso, falando como as mulheres veem o dinheiro. Eu, particularmente, não penso assim, mas tenho várias amigas que pensam. Quando você vai, tipo, você guardou o dinheiro pra fazer uma compra, um perfume, que você ia lá no shopping. Chegou lá, tava com desconto. Aí você economizou 50% do valor. Na cabeça feminina, não a minha, muitas delas falam, então eu tenho esse valor para gastar com outra coisa, porque eu já ia gastar com isso. E é assim que elas pensam. Você estava ancorado na ideia de já gastar. Estavam exatamente. Isso se chama contabilidade mental em finanças comportamentais. Pra mim não funciona. Eu economizei, e aí o dinheiro continua sendo meu. Que maravilha, né? Mas que você entende que, como diria fundibilidade. Vespasiano, o dinheiro não tem cheiro. Não tem dono, né? Não tem carimbo. Entendeu? Exatamente. Você pode gastar no que você quiser, mas o pessoal faz essa conta mental mesmo. Sim. Eu vi essa trend, era, por exemplo... Tem várias amigas que pensam assim. Já passar ano novo numa casa de praia, só que você pagou agora em agosto. Quando você chegar lá, tá de graça. Foi de graça. Pagou antes, entendeu? Foi muito antes. Já pensou? Então, era engraçado, era um negócio feito de humor, assim. Você viu os comentários das mulheres. Eu realmente penso assim. Penso assim. A contabilidade mental envolve várias coisas. Até do tipo assim, fiz um orçamento, vou guardar R$800 é o que eu gasto de combustível no mês. Olha só, o combustível baixou. Ao invés da pessoa pegar esse dinheiro e poupar, por exemplo, então tá, agora eu vou colocar combustível premium. Porque eu tenho que gastar com combustível, porque tinha pensado naquilo. E aí envolve outras coisas. Isso vai desencadeando com que a pessoa não tome a decisão mais racional. E tem alguma diferença em termos de vieses do homem para a mulher? Tem. Que ela falou, tem esse Woman's Math, que era uma trend onde você vê comentários de mulheres. Então tem algum viés que é mais específico de mulher em comparação ao homem, por exemplo? Tem, por exemplo, a aversão à perda. Os homens têm menor aversão à perda que a mulher. Então as mulheres tendem a ser mais conservadoras. Tendem a ser mais conservadoras. E isso é natural. A própria alfabetização financeira, o homem é mais alfabetizado financeiramente do que mulher. Capacidade cognitiva, que a gente vai falar, chama dentro da teoria de finanças comportamentais capacidade cognitiva. Na psicologia o conceito é outro, né, João? Mas na capacidade,
O teste de reflexo cognitivo, por exemplo, que é o CRT, que é a capacidade de eu inibir a resposta automática. Então, é aquele velho joguinho lá do bastão e da bola. Se o bastão custa R$1, não lembro direitinho a frase, assim. Mas esses testes de tu conseguir inibir aquela resposta automática, o homem consegue melhor do que a mulher. Porque a mulher, ela tem uma capacidade de uma visão mais ampla, e o homem não. O homem, ele vai olhar e vai resolver o problema. Esse problema, se o Guilherme, se eu der 4 panelas para ele ao mesmo tempo, ele vai queimar uma. Uhum. A mulher vai dar conta de fazer as 4. Então, também, a mulher tem uma tendência a ter menor capacidade de controlar a resposta intuitiva. Então, a mulher, ela vai usar mais o sistema 1 e o homem vai usar mais o sistema 2. Tem muitas diferenças em relação ao homem e mulher. Acho que é a segunda vez, do sistema 1, sistema 2. Dá para explicar um pouquinho o que é isso? Uhum. Vai? Quer explicar? Não, fica à vontade. Já falei? Não, pode ir. O sistema 1 e o sistema 2 nada mais é do que... É uma maneira didática de explicar como que a gente funciona. Não é uma maneira biológica. E eu acho legal falar isso, porque às vezes as pessoas criticam o rápido e devagar, dizendo assim, mas isso não é bem assim que funciona biologicamente. Sim, ele não tinha objetivo de... Sim. Ele não era nenhum... Estava simplificando. Ele estava simplificando. Então, é como se nós tomássemos decisões no sistema 1. Essas decisões no sistema 1, elas são rápidas. Tu não pensa, ela está no piloto automático. Vir da sua casa até o grupo primo sem pensar, então isso está no sistema 1. E sistema 2 é quando eu exijo foco atencional. Eu vou ter que exercitar o meu penso para que eu consiga tomar uma boa decisão. Então, essa decisão ela não vai ser automática. Quanto que é 259 vezes 32,70? Não faço ideia. Tem que fazer a conta. Tem que fazer a conta. Esse simples fato de precisar fazer a conta, eu já estou acionando uma parte do meu cérebro que não é automática. Porque eu vou exigir dele. E na tomada de decisão, principalmente financeira, qual seria a nossa intenção? Tirar do sistema 1, rápido, intuitivo e automático, que é quem comete os erros, os vieses, e trazer a decisão mais para o sistema 2, para que a pessoa realmente reflita sobre aquilo ali. Será que isso aqui faz sentido para os valores que eu estabeleci para a minha vida? Será que eu preciso tomar essa decisão de forma imediata? Será que não é melhor eu ir para casa, repensar e depois voltar e tomar a decisão? Então, o simples fato de fazer perguntas, às vezes, já aciona o sistema 2. Porque a resposta automática, eu só decido. Vou comprar uma ação, vou lá e compro automaticamente. Tá, mas peraí, eu fiz análise fundamentalista dessa ação? Levei para o sistema 2. Então, é sempre perguntas, né? Assim, eu preciso me questionar para sair do piloto automático. A pergunta é uma coisa fantástica, parece uma coisa ridícula, aí eu tenho que me perguntar. Mas o simples fato de perguntar faz com que pense, né? Eu acho que tem um ponto importante que você explicou que a gente ativa o sistema 1, ativa o sistema 2. Mas, eles verdade, andam juntos. Eles andam juntos, né? Ele tem eu acho que didaticamente, acho que é bem importante a gente, você falar dessa forma, mas a gente tem que lembrar que esses sistemas eles estão entrando e saindo. E podem trocar, né? Uma coisa que antes era sistema 1 pode virar 2. Exatamente. E de uma maneira prática, eu acho que dá para imaginar... Quando a gente tem que tomar uma decisão, e eu não estou falando de escovar o dente ou de qualquer outra coisa mais simples, mas um problema complexo é prestar atenção se você consegue inibir a primeira resposta que aparece na sua cabeça. Né? Então, se você consegue inibir e dizer assim, peraí, calma, será que isso aqui está certo? Né? E aí surgindo as perguntas para que seja avaliado de uma maneira mais lenta. Porque a gente tem a tendência quase que natural de aceitar a primeira resposta. O próprio Kahneman fala isso no Ruído, que é o outro livro que ele eu não lembro o segundo autor que escreveu. Ele fala assim, qual o primeiro critério para você estabelecer se você é um bom tomador de decisão ou não? É quanto que você é capaz de inibir a primeira resposta que vem na sua cabeça. E você fazer uma análise mais profunda, mais lenta e mais avaliativa sobre a decisão que você está tomando. Eu sou boa nisso, eu falo pro Bruno, vamos dormir com a ideia. Xadrez, por exemplo. Vamos dormir com a ideia, amanhã a gente resolve. É que tem algumas ideias que você pode dormir com elas, mas, por exemplo... Algumas não, óbvio. Uma grande dificuldade que existe em bolsa de valores é que esse sistema 1, que é o da luta ou fuga, viu o tigre, corre. Lutar seria uma má ideia, corre. Se o outro fica lá, mas talvez esse tigre seja vegano, você morreu. Agora, quando você tá vendo na bolsa a ação caindo, pensa, vendo ou não vendo? Vou dormir com a ideia. Você volta amanhã, pode ter caído mais, entendeu? Isso já aconteceu lá atrás. Eu lembro que em 2011 eu tava tentando fazer análise fundamentalista, um mercado horrível naquela época.
E aí o irmão da Malu começou a comprar uma mesma ação e ganhava 6% ao dia, 10% ao dia, 20% ao dia. Era uma chamada MNDL4, que vende alicate de unha e esmalte. Esmalte. Só que tava tendo uma bolha dela na época. Ele ganhando dinheiro, eu falei, cara, eu vou comprar também. Aí comprei, sei lá, botei R$2.000, virou 4, depois virou 6, tava subindo muito. E aí, um certo dia, eu fui lá, abri o home broker, vi a ação, nossa, tá lá meu dinheiro, R$6.000. Aí fui dar instrução pro soldado, voltei na hora do almoço, olhei de novo, tava 3.000, tinha caído 50%. Bah. Aí eu falei, e agora? Vendo, não vendo? Compro mais? Fiquei inerte, né? A vontade que deu foi de chegar no canto do alojamento ali, pegar minhas pernas abraçadas e ficar em posição fetal. Porque não era o tanto de dinheiro que ele colocou, ainda era mais, né? Ainda tava no lucro, entendeu? Mas eu falei, vou dormir com a ideia. Amanhã eu vejo o que eu faço. O que aconteceu no dia seguinte? Caiu mais. Caiu mais. Caiu tipo uns 25 do que já tinha caído 50, né? Aí no final, quando eu agi, eu não só perdi todo o lucro, como saí com um prejuízo. Por conta disso. E aí tem uma história que é muito interessante. Eu não invisto Eles falam bolsa, então não tem esse problema. do Jorge Soros. Que reza a lenda que o Jorge Soros, quando ele tá, assim, às vésperas de tomar uma decisão no mercado, ele começa a ficar meio incomodado, tem uma dor nas costas. Ele vai e vende, muda algumas posições que ele tem na carteira. E tem um livro do Malcolm Gladwell, que é o Blink, Decisões no Piscar de Olhos, que ele fala dessas decisões. Sim. Ele dá o exemplo de um bombeiro, que ele entrou numa casa em chamas, parecia um incêndio absolutamente normal na cozinha. Aí foi tentar apagar o fogo em cima do fogão ali. Cara, tava meio estranho aquele fogo. Aí parece que num piscar de olhos ele falou pra equipe, todo mundo abandona a casa. Porque na verdade o incêndio não era na cozinha, era no porão e tava tão forte que pegou a cozinha. E aí falaram, como é que você teve uma decisão tão rápida? Ele falou, não sei. Aí depois ele começou a racionalizar. Eu vi que a chama era resistente ao extintor, tava mais quente do que o normal. As casas desse bairro costumam ter porão. Ele foi racionalizando, mas na hora a decisão veio num piscar de olhos. Então tem decisões e decisões. Né? Mas o Kahneman cita esse exemplo também. Do bombeiro? Do bombeiro. E ele diz que toda a intuição por trás tem um aprendizado. Tem um aprendizado. Então, de alguma forma, ele pode que a informação não chegou no córtex pré-frontal. Ele não conseguiu perceber a informação chegando. Mas lá no... a neurociência não gosta desse nome. Lá no inconsciente, né? Porque não temos... Onde está o inconsciente? Mas lá no inconsciente já existia essa informação e ele conseguiu pegar aquilo e tomar a decisão rápida. E aí é protetivo. E isso é importante a gente salientar, porque por vezes escutando assim, dizendo, eu tenho que levar para o sistema 2. Então o sistema 1 é o grande vilão da história. E não é. Se nós não tivéssemos ele, nós íamos estar lá no meio da selva, eu ia pegar e eu ia morrer. Então, é protetivo do ponto de vista evolutivo, é protetivo em termos de sobrevivência nós termos o sistema 1. Ele não é o grande vilão. Acontece que lá no início nós estávamos falando dessa questão de ambiente. Hoje em dia, em algumas decisões, tomar decisões sem pensar sobre pode levar a uma decisão ruim. Isso que tu estava falando da questão de vender, segurar a venda, se chama efeito de exposição, né? Que é essa coisa de todo mundo segura muito uma ação que está em queda e vende rápido a ação que ela está subindo. E isso também tem a ver com a aversão à perda. Exato. Então, não, mas vai subir. Aí quando você vê a carteira do cara, tudo que subiu ele vendeu, que caiu ele comprou mais. E aí ele fica, se fosse um jardim, ele tinha cortado as rosas e regado as ervas daninhas durante um verão inteiro. Aí fica horrível.